Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e você está no Bora Mundo e nós vamos começar uma aula muito pedida, muito esperada, uma das quais eu fiz pouquíssimo material aqui no canal, mas eu vou começar aqui agora. Aula de serviço social, vídeos de serviço social, e nós vamos falar nada mais nada menos sobre ética e serviço social. Estou usando como base esse serviço aqui muito bacana da Barroco, aliás, esse livro, né, da Barroco aqui, tá? De serviço social, e ele é muito bacana, tá certo? Ele é Ética e Serviço Social, Fundamentos Ontológicos. Eu vou usar ele como base, a gente vai desenvolver uma série de ideias aí, tá? Bom, vamos lá. Hoje é o vídeo 1, certo? Que você precisa entender que é uma série de vídeos. Então vai vir o 1, o 2, o 3, o 4. A ideia é dar uma dissecada nesse livro aqui, que ele tem muito a falar pra gente, tá? Primeiro, serve para quem está fazendo serviço social, para quem terminou serviço social, tá certo? E para quem está pensando assim, o que é o serviço social, né? E entender um pouquinho sobre essa questão vai ser fundamental, certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa importante, tá certo? Você está precisando de material para leitura, material bacana. Eu te indico alguns livros muito legais de serviço social, de filosofia e história, que são essenciais para o seu estudo, tá certo? Aqui na descrição, vai aqui na descrição que tem os links, clica lá, coloca no seu carrinho, quando der você compra, que são livros muito bons. Dá uma olhadinha no material que eu estou te indicando lá, que é fino, certo? Bom, fora esse livro que nós vamos utilizar aqui, tá certo? Eu também estou utilizando uma série de rascunhos, tá? Então os rascunhos estão aqui. Isso é para facilitar a tua vida, para você anotar tópicos na hora que você terminar de ver o vídeo. Ou então, enquanto você estiver vendo o vídeo, você vai anotando, tá? Uma coisa importante é que se você tem esse livro, a ideia é eu explicar um pouco, parágrafo por parágrafo para você, tá certo? Das ideias principais, então você vai entender o livro, tá? Eu não vou resumir, pode estar parecendo que eu vou fazer um resumo, eu não vou resumir. Eu vou pegar ideia por ideia e vou passar para você da melhor forma possível, da forma mais clara possível, e você vai entender como é que funciona essa estrutura, tá certo? Primeira coisa, você deixa de ser preguiçoso, hein? Vê o vídeo até o final porque é uma aula pontuada. Então você vê metade, você aprendeu menos da metade, tá certo? Você precisa começar a ver vídeos inteiros sobre conteúdo para você pegar o conteúdo inteiro, tá? Vamos lá então. Primeira coisa, tá? Ética e serviço social. Eu acredito que de todo o conteúdo que você vai estudar na faculdade, ética e serviço social é o conteúdo mais importante, tá certo? Por quê? Porque toda a sua ação enquanto profissional vai ser pautada pela sua ética. Ética não é só a forma em que você vai agir, né? Não é só como pensar o meu agir. Ética é a sua postura política, social, certo? E filosófica da profissão e das ações da profissão e das ações da área. Então, tudo que você for fazer, todas as suas posturas, ações, reações, todos os seus debates, todas as suas formas de pensar, vai ter que ter embutido uma grande dose de ética do serviço social. E isso não é simplesmente você ler um textinho de 5 páginas, um capítulo de um livro, que você vai entender o que é ética do serviço social. Uma coisa importante que você precisa entender logo de cara é que o serviço social, ele tem uma linha clara política, tá? Então, se você acha que eu vou passar uma neutralidade falando de serviço social, você está enganado. Eu vou passar o serviço social do jeito que ele tem que ser, certo? E usando os melhores e maiores autores da área. Autores intelectuais de teorias, tanto da teoria quanto da prática do serviço social, tá certo? Até porque a grande maioria deles são ou foram, tá certo? Assistentes sociais, tá certo? Então, você tem que entender que essa é a primeira importância. Então, quando alguém for falar com você assim, sobre ética do serviço social, ou sobre serviço social, ou principalmente quando você vê na tua sala de aula outros posicionamentos assim, que não forem do posicionamento que nós vamos falar politicamente, você vai ter uma estranheza, porque se você entender da onde que vem a raiz do serviço social e o porquê que a ética do serviço social, e aqui eu já coloco para você, é uma ética marxista, socialista, você vai entender que os outros posicionamentos eles vão suar para conseguir acompanhar todo o desenvolvimento dessa ética, todo o desenvolvimento desse posicionamento profissional, tá
tá certo? Não tem outro posicionamento político e sociopolítico metodológico. É um posicionamento marxista, marxiano, que vai acompanhar os maiores intelectuais que estudam e desenvolvem o marxismo, tá certo? Usando toda essa teoria, usando todo esse método, toda essa estrutura, aplicar no serviço social a sua ética e o seu direcionamento político, certo? Então não tem neutralidade aqui, só para você ficar sabendo, tá certo? Então ética e serviço social a gente vai falar devagarinho e você tem que pegar as nuances e eu espero que seja uma coisa muito bacana, certo? Bom, vamos lá, que agora eu vou começar ponto a ponto. De vez em quando eu vou pegar o meu caderninho aqui, vocês vão ver, porque tem coisas que são importantes, inclusive, para que eu fale para vocês de uma forma certinha, tá certo? Sem muito rodeio, e tem coisas que é legal você anotar. Então, tá escritozinho aqui pra gente, tá? Já que eu não tenho lousa, então fica aqui no meu caderninho, tá certo? Se precisar, depois você dá um pause e copia novamente isso daqui, certo? Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, a gente vai começar aqui, na verdade, já entendendo melhor o próprio tema, tá certo? A própria ideia base, tá certo? Que é o seguinte, ó, o significado ontológico do trabalho, tá? O que é isso? O significado ontológico do trabalho. Primeiro que é o nosso título, a gente vai falar o conteúdo em cima desse título, tá certo? Quando nós olhamos para o trabalho, e aí você tem que entender o seguinte, o assistente social, ele está muito ligado à ideia do trabalho, tá? Como assim? Ele vai observar o mundo e a sua ação, ela está dentro de uma dinâmica da sociedade, aonde o que domina essa dinâmica da sociedade e parte do significado dessa sociedade é o trabalho, tá certo? O trabalho é algo que rege a sociedade. É algo que está na sociedade de uma forma quase por inteiro, certo? Então o trabalho é essencial, você tem que olhar pela perspectiva do trabalho. Agora por quê? Simplesmente porque nós estamos num sistema capitalista, imperialista, tá certo? Em alguns locais neoliberal, em outros lugares liberal, tá certo? Um sistema capitalista onde existe toda uma dinâmica e bandeiras que são desenvolvidas como a exploração do homem pelo homem. Então, para que aconteça esse sistema e ele flua, tem que existir a mecânica do homem pelo homem, essa mecânica de exploração, tá certo? Isso não é uma teoria, isso é um fato, tá bom? Você constata isso muito fácil na sociedade, certo? Bom, então, quando a gente fala do significado ontológico do trabalho, o que é essa ontologia? Antigamente, na Grécia Antiga, principalmente na posição do Aristóteles, era a questão é uma parte da filosofia, na verdade é uma parte da metafísica, que estuda o ser enquanto ser. O que é isso, o ser enquanto ser? Ele não quer saber da sua origem, ele não quer saber, do seu futuro, ele não quer saber de pontuações extras, ele quer olhar para você e ele quer entender você enquanto você é ali naquele momento, tá certo? Então, essa questão de você entender o significado ontológico do trabalho é você olhar para o trabalho e ver o que ele é, entendeu? É você olhar para o trabalho e ver esse desenvolvimento e ver o que ele é. Então, quer dizer, o que nós vamos trabalhar aqui nessa primeira coisa, nesse primeiro ponto, nesse primeiro conteúdo, tá certo? Nós vamos olhar para o trabalho. Nós vamos entender primeiro o porquê que esse olhar é importante. Segundo, por que nós temos um olhar do método histórico-dialético do Marx, tá certo? Não é à toa que esse método é o método principal funcional, certo? Que serve ao serviço social, tá certo? E a terceira coisa é olhar para o trabalho e entender o porquê que esse trabalho tem uma importância extremamente grande, complexa e completa na nossa sociedade e porque ele é grande parte do alvo de estudo do serviço social. Tá entendendo, né? Espero que você não tenha se perdido até aqui. Então vamos lá. Então você quer anotar aí? Tá aqui no tema, né? O significado ontológico do trabalho, tá certo? Bom, esse primeiro vídeo eu vou fazer uma introdução. É uma introdução, parece meio complexa, mas é uma introdução. Nós não estamos falando de um autor que escreve de uma forma extremamente simples e ele não escreve de uma forma extremamente básica para pessoas muito leigas, tá certo? Se você ler esse livro, ele é um livro básico, só que se você perdeu aulas de introdução de história, se você perdeu aulas
de introdução à filosofia, sociologia, você tá lascado. Você vai quebrar um pouquinho a cabeça, tá certo? Por exemplo, começando pelo nome. Se você pega esse livro aqui e você começa a ler, e você lê assim: Ética e Serviço Social, Fundamentos Ontológicos. Se você não sabe o que é um fundamento, se você não sabe o que é ontologia, se você não sabe o que é ética, meu amigo, você vai apanhar, entendeu? Então, meu amigo, minha amiga, você precisa entender que a sua leitura precisa vir carregada de explicação, precisa vir carregada de atenção, por isso que eu estou aqui, certo? Então vamos lá, a gente vai olhar para o trabalho agora e vamos olhar para o trabalho ele enquanto ele é. O que é o trabalho de fato, certo? Bom, vamos lá. Primeiro ponto que nós temos aqui, que é o objetivo. Qual é o objetivo desta senhora aqui, tá certo? Maria Lúcia Silva Barroco, com o seu trabalho. Então essa primeira pontuação é o seguinte: o significado, tá certo? O objetivo, né? Na verdade, identificar as configurações e fundamentos da ética profissional. Olha que louco. Ela vai construir toda uma estrutura, todo um conteúdo, tá certo? Aonde cada ponto vai trazer para você informações e essas informações vão construir o que é essa ética do trabalho, o que é os fundamentos, tá certo? Isso é importante porque é o seguinte: não é só saber o que é a ética do trabalho, é saber quais são os fundamentos, certo? Por quê? Porque saber quais são os fundamentos vai fazer com que você não se desvie da ideia principal, certo? Do que é essa ética do serviço social. Isso é importante porque nós vemos, galera, poxa, o pessoal que se forma em serviço social despolitizado, semi-analfabeto, gente que não lê, gente que compra TCC, paga trabalho de conclusão de curso. Isso é uma coisa ridícula e inaceitável, certo? Então quer dizer, a ética já mostra para esse profissional, mostra para esse aluno, tá certo? Que talvez nem chegue a ser um profissional, já mostra para ele, já aponta que ele é um cara que não absorveu a ideia da ética do serviço social, certo? Então quer dizer, calma que a gente vai falar sobre as contradições, mas já mostra para esse tipo de gente que tem alguma coisa errada aí, certo? E eu não estou falando aqui dos valores de comprar ou não um serviço social. Eu estou falando do desempenho do estudo, da busca pelo conhecimento, certo? Isso no serviço social, na faculdade, na universidade, na formação, tem a ver com eu estudei, eu desenvolvi e parte da sua militância, que é fundamental, parte da sua militância é você concluir o seu curso fazendo um bom último trabalho, um bom TCC ou uma boa monografia, certo? Então, você negar essa militância, porque como eu disse, parte da sua militância é produzir um bom trabalho, você negar isso, você já está aí realmente mostrando que você não entendeu nada do que é essa ética no serviço social, certo? Tudo isso que eu estou falando faz parte da estrutura, tá, gente? Não tem nada que eu tô jogando ao léu aqui falando, tem coisa que pode parecer que é minha opinião, mas não é. A gente tá falando de ética no serviço social. Bom, vamos lá então. A gente vai entender o seguinte aqui, certo? A primeira coisa que você precisa saber: da onde vão sair as nossas ideias? Quais são as ideias? Quem são os pensadores que vão fornecer pra gente a estrutura de ideias para a gente pensar a ética no serviço social? Barroco vai colocar uma coisa interessante que essa base é uma base, é um método, né? A gente vai usar o método crítico dialético do Marx, que é a forma como Marx observou a sociedade, tá certo? E construiu a sua ideia na sua análise, na sua pesquisa, tá? Então é exatamente esse método crítico dialético do Marx que nós vamos usar, tá certo? Bom, e aí a gente vai entender uma coisa importante, que existe uma prioridade no Marx, porque o Marx, quando ele se direciona a observar a sociedade, e principalmente a sociedade moderna, certo? Ele vai fazer todo um estudo da sociedade antiga, da sociedade moderna, do seu tempo, tá certo? Da sua sociedade contemporânea. Ele também vai meio que tentar observar uma espécie de futuro, de desenvolvimento, tá certo?
E tudo isso com uma análise, tá, gente? Não é nada jogando carta de tarô. Tudo isso são análises sociológicas da sociedade. Você entendendo como a sociedade se desenvolve, certo? Então, quer dizer, o que a gente tem aqui, ele vai construir, e o que ele vai construir é o método crítico, dialético, certo? A gente vai entender isso aqui melhor futuramente. Calma, calma, vem comigo. Próximo ponto importante, tá certo? É que a gente vai ver que essa fundação ontológica, tá? Essa base da ontologia, certo? Do serviço social, ela vai se encontrar na vida social. O que o Marx ele pesquisa e o que o serviço social pega da sua teoria é exatamente o olhar para a sociedade, observar na sociedade o procedimento da sociedade, como ela se desenvolve, como ela está andando, certo? O que participa dessa dinâmica dessa sociedade, tá certo? E olhando para essa sociedade, você vai extrair o seu posicionamento ético, certo? Então, isso é a importância do método do Marx. Por que eu estou falando isso? Porque não é qualquer intelectual, não é qualquer método científico que vai te dar a base necessária para você entender o serviço social, entender a ética do serviço social e entender a dinâmica do profissional da assistência social, certo? Do serviço social como um todo. Então, essa fundação ontológica, tá? Essa ontologia, entender o que é aquilo enquanto aquilo, entender o que é o trabalho enquanto trabalho, o que é esse ser enquanto esse ser, o que é essa sociedade enquanto sociedade. Você entender isso é você olhar para isso, certo? Então é você olhar para a sociedade para entender o que é a sociedade. Ela enquanto ela te manda os dados, tá? Isso é importante porque o Marx faz uma coisa que outros intelectuais não fazem. Muitas vezes eles vão para a sociedade com uma premissa e eles jogam esses moldes e tentam ver aonde que a sociedade se encaixa nesses moldes. Isso é complicado, porque você já está indo com uma prévia do que você pretende alcançar. O Marx ele vai olhar e vai mostrar que a sociedade ela vai mostrar pra gente uma dinâmica. Então você está lá e a sociedade tem uma dinâmica e ela vai te mostrar essa dinâmica e você vai analisar e você vai compreender essa dinâmica da sociedade, certo? Então os fundamentos estão lá. A gente vai olhar, ver essa dinâmica e construir a nossa ética do serviço social, certo? Isso é importantíssimo, certo? Dentro dessa composição tem uma ideia interessante de que isso não é uma questão moralista, tá certo? A Barroco ela vai colocar isso de uma forma bem sutil, que é o seguinte, ela vai colocar em uma frase, na verdade, né? Que quando nós usamos esse método, quando nós usamos essa dinâmica, a ideia é a gente não tentar ser moralista, tá? Mas tem um detalhe, tá? Ela própria vai colocar isso que é muito interessante. Nós vamos desenvolver sim o moralismo, olha só, tá? Nós vamos desenvolver sim o moralismo. Mas esse moralismo, ele tem uma carga, uma dinâmica diferente. Esse moralismo não é aquele moralismo de que você leva os seus conceitos e você analisa a sociedade usando esses conceitos ou preconceitos, tá certo? E sendo que esses conceitos e preconceitos vão acabar bloqueando alguma coisa que é a análise, que o objeto vai jogar para você, certo? Então quer dizer, o que eu estou querendo dizer aqui para você agora? Que você pode estar achando assim, caraca, que viagem muito louca, isso é filosofia, o que é isso, tá? O que eu estou querendo dizer para você? Que ao entender o posicionamento da teoria do Marx e os seus autores posteriores, os estudiosos de Marx posteriores, a gente começa a entender o método do Marx, tá? A teoria do Marx, a gente começa a perceber como é que ela acontece na sociedade, como é que nós vemos a teoria dele funcionar na sociedade, e do funcionamento dessa teoria a gente vai tirar então o que é essa ética do serviço social, certo? Por isso que é importante você saber agora que nós vamos falar do Marx, nós vamos falar do comunismo, nós vamos falar do socialismo, nós vamos falar de política socioeconômica, tá certo? A gente vai falar de revolução, a gente vai falar
de desenvolvimento da sociedade, nós vamos falar de um olhar para a sociedade aonde foca algo interessantíssimo, que é a emancipação humana, tá? E aqui tem um ponto interessante, olha só. Moralidade consciente, tá certo? O que é essa moralidade consciente? A gente já viu que tem uma questão que é o seguinte, nós não vamos trazer uma moralidade, tá certo? A gente não quer trazer essa... como é que eu posso dizer? Ser moralista quando você vai fazer essa análise, tá certo? Você vai desenvolver uma posição moralista, sim, mas essa posição moralista, essa ideia, esse posicionamento de uma forma geral, ele é um moralismo consciente. E como ela coloca aqui, ele é um moralismo consciente, responsável e livre, tá? O que é isso? É você não pegar a tua ideia e tentar enfiar a sociedade dentro da tua teoria. É você deixar com que a sociedade exale essa teoria, tá? Eu tô falando de teoria política, mas você vai ouvir na faculdade uma coisa que quando você aborda, ou quando você tá ali no seu trabalho, na sua atividade assistente social e tal, você vai fazer uma escuta. E você vai ouvir bastante dos professores específicos de serviço social a escuta qualificada, tá certo? Essa escuta qualificada é uma forma menor disso que eu tô falando, entendeu? Dessa ética onde existe esse moralismo que você escuta a sociedade, você observa a sociedade e ela te traz as informações que você precisa para construir a ideia, certo? Então isso é importantíssimo, certo? Bom, e por último ponto aqui, deixa eu ver se dá para falar os outros, deixa eu ver o tempo. É uma aula, isso aqui, a aula na faculdade tem 50 minutos, você não venha me dizer que você está com sono, hein? Vamos lá. Bom, e aí, o que nós temos então é o seguinte, é uma posição ética, certo? Que vai buscar o seguinte, essa posição ética ela está dirigida à emancipação humana. Olha só, a gente não está falando de uma ética que ela de alguma forma quer denegrir o ser humano. Ela não quer, vamos falar de sociedade agora, ela não quer tirar o emprego do ser humano. Ela não quer explorar o ser humano. É uma ética que constrói uma ideia de emancipação do ser humano. E por isso que você vai ver a gente falar muito sobre equidade, democracia, direitos sociais, direito do cidadão, porque nós estamos falando e nós estamos pontuando que o principal, que o foco é a emancipação do cidadão enquanto cidadão de direito. Esse é o foco, tá? Então, quando se fala de dividir o bem socialmente produzido, quando fala de envolver a sociedade de uma forma maior possível, em benefícios para todos, em divisão de uma forma mais igualitária e equitária, tudo isso tem a ver com a forma em que a ideia marxista olha para o mundo, que é de emancipação social. Então, quando você vai ver, por exemplo, antes da Revolução Russa, a luta dos trabalhadores por uma melhor condição de trabalho, isso não é uma coisa fora da realidade. É o quê? É você lutar por uma emancipação do ser humano. E a gente vai ver muito sobre isso, tá certo? Então, quer dizer, a gente está falando de uma ética aqui que ela tem como direção, ela vai na direção da emancipação humana, certo? Emancipação humana do cidadão de direito, tá certo? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui. E aí a gente tem então uma coisa importante para você saber. Nós estamos falando de um profissional que ele é passivo. A gente está falando de um profissional que fica paradinho no seu gabinete lá, atendendo as pessoas, os idosos, Não, a gente está falando de uma ética que vai te levar a uma profissão que tem como uma dinâmica revolucionária. Nossa, é uma palavra forte. Só que olha só, a gente está falando de profissionais que vão fazer uma intervenção na sociedade. Entendeu? Eles não vão só assistir a sociedade. Eles vão interferir na sociedade. Eles vão fazer intervenções. Eles vão ser fatores de mudança
Isso é que é pra você ser. Então por isso que eu falo, se você for despolitizado, se você não ler, se você não souber o que é a ética do serviço social, o que você tem como postura política, social e econômica, você vai ser uma pedra no caminho dos militantes que estão lutando dentro de um sistema que não quer que eles lutem, que é o sistema capitalista, imperialista, certo? E aí você vai abafar a luta dessa galera. Então, quer dizer, você precisa sair com uma formação crítica política forte. Você precisa entender que é um curso de esquerda. É um curso marxista ou marxiano. É um curso onde é direcionado essa teoria, essa estrutura. E lembra, antes de você achar que tem que demonizar, primeiro você precisa aprender. Antes de falar qualquer coisa, certo? Precisa aprender, precisa ler muito. E como foco dessa teoria, a gente tem essa emancipação humana, tá certo? Esse posicionamento revolucionário. E é um posicionamento revolucionário sem ilusões, como ela diz. Eu gosto muito disso quando ela fala. É um posicionamento revolucionário sem ilusões. Nós entendemos, nós sabemos que existe uma sociedade opressora, que existe uma sociedade capitalista, que a mecânica dela é explorar o mais pobre, explorar o outro, acúmulo de riqueza, não distribuir a riqueza de uma forma mais igualitária, ela quer explorar, e se ela puder te pagar R$500 por ano para você produzir, se ela puder voltar ao sistema escravista, ela vai voltar, porque o interesse desse sistema é o acúmulo de capital, certo? E isso depende de um sistema, de uma mecânica, de explorar o homem, certo? Extrair tudo aquilo que ele pode produzir sem que ele tenha o retorno daquilo que é seu por direito da sua produção de uma forma mais igualitária. Então, quer dizer, nós estamos falando de um posicionamento revolucionário, sociopolítico, econômico, onde você vai ter um conhecimento, você tem uma ciência da sociedade. É um posicionamento que não é passivo, e é isso que você precisa entender, que está dentro da ética política do profissional. Não é um profissional que fica paradinho, não é um profissional bonitinho que vai trabalhar numa ONGzinha, é um profissional que tem que ser um militante político, se ele for um profissional que se formou bem, que leu e entendeu o que é o serviço social, certo? Vamos lá ver mais alguma coisa. Deixa eu ver. É que eu, preparei uma aula grande. Vamos ver. Calma aí. Tá, vou terminar, tá? Porque eu pensei que tinha muita coisa, mas não tem. Continua anotando aí, vai absorvendo o negócio, tá? Bom, próximo ponto é o seguinte. Você entendeu tudo isso, tá? Só que para a ação do assistente social, a ação do assistente social, ela vai seguir meio que um método, uma métrica, da mesma ação que propõe o marxismo, certo? Que propõe a teoria do Marx. Que é uma ação de um programa estratégico, certo? Porque política se faz assim. Política não é achismo, é programas estratégicos. Então, quer dizer, você tem uma teoria, você tem um desenvolvimento que vai dar para você, dentro desse conteúdo de ética do serviço social, uma forma, certo, de montar uma estratégia. Porque se você já tem a capacidade de entender como é que se desenvolve essa sociedade capitalista, imperialista dos nossos tempos, então você é um assistente social que vai intervir na sociedade, certo? A partir do momento que você constrói e que você tem uma dinâmica com a sociedade, essa dinâmica causa alguma mudança. E você como assistente social, segundo a sua formação, você vai causar grandes mudanças. A tendência é essa, né? Então quer dizer, para fazer essa mudança, para ela ter uma estrutura eficaz, você precisa de uma estratégia. Então a gente está falando aqui de um processo de construção ética que tem um programa estratégico. É interessante porque esse programa estratégico, essa visão do Marx, essa estrutura, ela não é uma estrutura que ficou para o fim. Ela não é uma estrutura antiga, ela não é algo que não funciona mais, ela não é algo que não serve para os dias de hoje. A galera fala isso, né?
não, Marx não serve mais para os dias de hoje, não sei o quê. Só que tem uma coisa interessante, que o Marx, ele ainda vive porque ele tem a sua porcentagem de força enquanto teoria prática, enquanto você observar o mundo e falar, nossa, é isso mesmo, tá? Outra coisa importante que a gente precisa entender é o seguinte, a teoria do Marx, ela veio sendo evoluída. Quando eu falo evoluída, eu não estou falando que mudaram a teoria, que mexeram nas bases principais, que mudaram o sistema ideológico da... Eu não estou falando de nada disso. Isso não aconteceu. O que aconteceu é que autores como Lenin, Rosa Luxemburgo, da qual eu gosto muito, Trotsky, do qual eu sou trotskista, certo? A gente tem aí o Gramsci, o Lukács. Essa galera são estudiosos do Marx, estudiosos do seu comunismo, certo? Essa galera, eles são pessoas que pegaram o marxismo e eles olharam para o mundo moderno, para o nosso mundo, olharam para o marxismo e decifraram como é que esse sistema, esse programa, como é que ele é funcional para os nossos tempos. Então a gente não está falando de uma teoria morta, a gente está falando de uma teoria que entende o hoje, entende o agora na nossa dinâmica. E esses autores pós-Marx são responsáveis por nos dar essa dinâmica desse estudo, esse resultado. De você hoje olhar para a sociedade e falar, entendi o que o Marx quis dizer, isso é verdade. Construir esse programa, certo? Isso é muito interessante. E o que esses autores constroem? Eles constroem em cima do quê? Quais são coisas que não mudam na sua dinâmica, na sua construção, na sua visão? É o seguinte, o que não muda é a ética dialeticamente articulada. Eles estão pensando numa ética, certo? Como eu disse aqui, dialeticamente articulada. Esse dialeticamente tem a ver com a forma da teoria do Marx e como essa forma, como essa teoria, certo? Como ela se articula nos dias de hoje. Isso é muito importante. Esse sistema, essa teoria do marxismo, o comunismo e o socialismo, ele é algo muito atacado hoje em dia. Ele é alvo da mídia, alvo dos poderosos, alvo do Estado, do governo. Quando o governo não é progressista, geralmente os caras atacam. Eu mesmo, agora eu vou dar uma opinião pessoal, eu parei de conversar sobre política com quem nunca leu Marx, nunca leu Rosa Luxemburgo, nunca leu o Trotsky, porque não está entendendo qual a informação que essa pessoa tem. A informação do quê? Uma vez um cara foi conversar comigo, eu estava lendo um jornal do meu partido, do PCO, e ele foi trocar uma ideia comigo e tal, e foi falar, aí é interessante, né? Foi falar que o marxismo, que esses comunistas, e olha só, ele falou que o PT era comunista. Isso é normal, tá, gente? Essas pessoas, quem nunca leu os estudiosos e nunca parou para se debruçar nas teorias e tudo mais, só teve, sabe quando você vai fazer uma faculdade, aí você tem 4 aulas sobre isso e você acha que, nossa, você descobriu tudo sobre isso? Então, tem muito mais da opinião do professor do que da teoria? Então, você leu 2, 3 textos, teve uma série de 5, 6 aulas sobre o comunismo, o professor geralmente metendo pau, e você acha que sabe que tá abafando? Então, era esse tipo de gente, e eu nem conversei, porque a primeira pergunta que eu faço é, legal, mas o que você acha que é o Marx para os nossos tempos? Ele não faz ideia do que é o Marx para os nossos... Ele não sabe nem o que essa frase significa. Porque a informação que ele tem é de essas meia dúzia de aulas, um textinho que ele leu na universidade, na faculdade dele, uma opinião que ele viu no YouTube, entendeu? Então eu não brigo mais, eu nem discuto, nem puxo essa conversa, entendeu? Minha militância vai para outro lado. O que isso significa? Essa minha postura de articulação, de não enfrentamento com esse tipo de pessoa e de entender que essa dinâmica da sociedade e observar onde é que eu vou atuar e como é que eu vou atuar, ela também faz parte dessa maleabilidade do profissional entender, né, a sociedade, observando essa sociedade com essa teoria que ele absorveu, certo? E sendo dinâmico nessa sociedade, tá? E aí, tanto na minha
no meu exemplo, no dia a dia, num bate-papo, quanto na sua área profissional, na sua atuação, certo? Isso é muito importante. Bom, então até aqui nós chegamos, certo? Deixa eu encerrar. Estamos falando de ética e serviço social, tá? Falamos hoje sobre o significado ontológico do trabalho. Foi uma introdução que eu falei lá no começo. Essa introdução é para você ver a carga de conteúdo que é o serviço social e a sua ética marxista, vamos dizer assim, certo? Então, para você achar que é uma coisa muito básica, não é. Já coloquei todos os pingos nos is aqui, certo? Espero que você tenha gostado. Fica até o próximo vídeo, certo? E você que não gostou do posicionamento do serviço social, nem perde seu tempo colocando comentário babaca aqui embaixo, entendeu? Porque não precisam abrir debate. É para você, estudante, escutar, anotar, ler e começar a moldar o seu conhecimento sobre o serviço social, sobre a sua ética. Certo? É para isso. Até o próximo vídeo. Gostou? Meu, compartilha, me ajuda, compartilha, se inscreve aqui, clica e com certeza eu vou soltar muito vídeo e esse vídeo provavelmente pode ajudar outras pessoas, certo? Compartilha naquele seu grupo do Facebook de serviço social lá que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, certo? Lembrando, calma, tem muita coisa pra gente ver ainda, não tire conclusões precipitadas sobre o que eu falei hoje. Foi uma introdução e algumas pontuações sobre essa introdução, certo? Então vamos lá, tem muito livro pra gente ler, o livro pode ter certeza que vai ser mais de 30 vídeos, tá? Então você vai ter aí bastante coisa e coisa importantíssima, fina sobre serviço social. Até o próximo vídeo, até mais e valeu a todos!